Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, fraco eu sou, tão fraco eu sou,
forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Estende a minha
com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Poderoso
declaramos que o Seu nome é poderoso, Deus. O Senhor é invencível, inigualável, Deus. Não existe outro igual a Ti, Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós Te adoramos. Nós entramos na Sua presença, Pai, para receber aquilo que o Senhor tem. Porque o Senhor tem sido bom conosco, Deus. O Senhor tem sido tão bom conosco, Pai. Mesmo na Sua infinita glória, no Seu infinito poder, o Senhor tem olhado por nós, Deus. Muito obrigado, Deus, porque nós éramos merecedores da morte, Pai. Mas o Senhor nos resgatou através do Seu Filho, Deus. Muito obrigado por esse amor, Pai. Esse amor que nos alcança, esse amor que vem atrás de nós, esse amor perseguidor, Deus, que corre atrás de nós, Pai. Muito obrigado, Deus, porque nós tentamos fugir do Senhor. Quantas vezes nós tentamos fugir do Senhor, mas o Senhor vem atrás de nós, vez após vez, Deus, vez após vez, o Senhor vem atrás de nós. Infinitas vezes, Deus, nos dando chance atrás de chance, sem nos julgar, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos conhece não pelos nossos pecados, o Senhor não nomeia os nossos pecados, mas o Senhor nos conhece pelo nome, o nome que o Senhor mesmo nos deu. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos considera filhos, mesmo nós tendo rejeitado, Deus, o Teu sacrifício tantas vezes. Nos perdoa, Deus. Nós queremos aprender, Pai, a valorizar a Sua presença, aprender a valorizar, Pai, esse amor que é infinito e constrange, Deus, as nossas vidas todas as vezes, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor é fiel, e fiel à Sua palavra, Deus. O Senhor é fiel a si mesmo, Pai, e por isso o Senhor não falha. Obrigado, Deus, porque nós não precisamos depender das nossas atitudes para chegar a Ti, mas o Senhor já fez tudo por nós enviando Jesus, e por isso nós podemos ir até a Sua presença e entrar com ousadia, sem medo, sem máscaras, Deus, porque o Senhor nos conhece. Muito obrigado, Pai. Nós amamos o Senhor e amamos a Tua presença, Deus. É nesse Espírito, Deus, que nós queremos continuar, em nome de Jesus.
eu amo estar em tua presença. Te amo, eu amo estar em tua presença. Pai querido, muito obrigado porque o Senhor nos agracia com a sua presença, Pai. Deus nos ensina a desfrutar, Pai. Nos ensina a perceber a sua presença, Deus. Mesmo em meio a lutas e dificuldades, Deus nos ensina a reconhecer a tua presença, Pai, que é real, pessoal, no nosso dia a dia, Deus. Muito obrigado, Pai. Nós te adoramos, nós te louvamos. Nós engrandecemos o teu nome e entregamos esses momentos de adoração, Pai. Consagramos tudo a ti, Pai. Que nesse momento o Senhor esteja preparando os nossos corações, Deus. Que o seu Espírito venha quebrar os nossos corações, Deus, nesse momento. Corações de pedra possam voltar a bater, Pai, voltar a pulsar. Que nesse momento ouvidos sejam abertos, Deus. Ouvidos sejam abertos e olhos também, Pai, para enxergar e perceber a tua presença, Deus. Fala aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos. Antes de iniciarmos o tempo da palavra, da pregação, eu gostaria de dar um aviso à igreja, tá? É uma convocação para a igreja referente a uma assembleia extraordinária a ser realizada no dia 18 agora deste mês de abril, ok? 18 de abril às 9 horas da manhã, tá bom? Aqui na verdade, nós vamos realizar essa assembleia. Estamos estudando se vai ser de forma híbrida ou 100% online, tá, gente? Dependendo da situação que nós estamos vivendo. Então, fique atento. Esse aviso de detalhes de como vai ser, nós estaremos falando com vocês no decorrer dos dias, tá? Mas deixe reservada essa data do dia 18 de abril às 9 horas da manhã, tá bom? Então, por favor, está convocado também, olhe no grupo de avisos, no boletim da igreja também vai estar todos esses detalhes lá. Tudo bem? Deus abençoe você, um ótimo culto. Uma alegria muito grande estarmos novamente reunidos na presença do nosso Deus, em uma data tão especial como o dia de hoje, celebrarmos a Páscoa do Senhor, a ressurreição do nosso Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor pelo tempo que nós tivemos de louvor, de adoração a nosso Deus. E iremos continuar agora adorando a Deus através da sua palavra. E eu quero pedir a você que você esteja aí no seu lugar agora, fechando os teus olhos, abrindo e escancarando o seu coração ainda mais para aquilo que Deus tem a nos falar nesta noite. Amém? Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus, que Ele venha falar conosco através desse tema de hoje, Cristo, a nossa Páscoa. Deus, nós pedimos a Tua bênção sobre esse tempo que nós teremos, por toda a palavra do Senhor que nos será anunciada nesta noite, Deus. Pedimos que o Teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações, trazendo essas verdades, Pai, de forma a cravar em nosso peito, Senhor, em nossos corações, e que possamos, em nome do Senhor Jesus, Pai, proclamarmos essas verdades, Pai, todos os dias da nossa vida, Senhor, para os nossos filhos, Deus, para os nossos descendentes, Deus, em nome de Jesus, e para todas as pessoas a qual conhecemos, Deus. Que possamos, Deus, lembrar dessas palavras, Senhor, como um voto perpétuo, Senhor, e por toda a nossa vida anunciar as boas novas do reino do Senhor Jesus, que foi ali consumado na cruz do Calvário, com a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus, Pai. Então fala conosco, Senhor, através dessa palavra, Deus, em nome de Jesus Cristo. Abre os nossos corações para a Tua verdade, para a honra e glória do Senhor. Amém e amém. Você vai se recordar que na Páscoa do ano passado, nós já estávamos também em formato online, em transmissões, e foi feita uma pregação, uma sequência de pregações sobre a Páscoa entre mim e o pastor Carlinhos. Então gostaria que você também pudesse revisitar aquelas pregações que foram feitas,
para que você se intere melhor de tudo que nós iremos tratar durante esses dias. Teve uma pregação que ela falou, Cristo, o verdadeiro sentido da Páscoa, né? Onde nós estudamos ali o Êxodo, né? Trazendo uma analogia daquilo que seria então se cumprindo na vida de Cristo. Hoje nós vamos fazer um pouco disso também, né? Mas em uma perspectiva trabalhando mais realmente no Novo Testamento também, ok? Então que em nome de Jesus seu coração esteja aberto para tudo aquilo que o Senhor quer falar ao seu coração. Nosso texto base então desse tema de hoje, Cristo, a nossa Páscoa, será então no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 27, dos versículos 32 ao 56. Ali vai abordar então a crucificação de Jesus, ok? Vamos abrir então nossas Bíblias lá no livro no Evangelho de Mateus então, capítulo 27, versículos de 32 a 56. A palavra do Senhor diz o seguinte ali: Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes, e sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça colocaram por um escrito a acusação feita contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: Você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo, e é o Rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: Sou filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns do que estavam ali ouviram isso, disseram: Ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebedou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: Deixe-nos, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que ele vigiavam viram um terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Amém. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Pai amado, Pai querido, eterno, Criador, nós pedimos a Tua bênção mais uma vez, Senhor.
Que essa palavra cumpra o teu propósito em nossas vidas, Senhor. Abra os nossos corações para a tua verdade, Deus. O quanto é bom e o quão é importante, Senhor, termos esse conhecimento do teu evangelho, Senhor, nas nossas vidas, entranhado em nós, Deus. Não somente na semana de Páscoa, Senhor, mas durante todos os nossos dias, Pai, que possamos meditar nessa palavra e termos ela como uma pura verdade do Senhor para nós, Pai. Verdade que nos salva, verdade que nos purifica, verdade que nos justifica, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que essa palavra fale profundamente aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós vamos falar um pouquinho, então, sobre o livro de Êxodo, né? Quando foi ali a primeira Páscoa. Nós vamos ver isso em Êxodo capítulo 12, nos versículos de 1 a 51. Nós vamos ver ali que a festa da Páscoa é celebrada até hoje, né, pelos judeus há milhares de anos. E ali realmente é uma narrativa de como Deus livrou o povo judeu da escravidão do Egito, né? Naquela noite, na noite onde Deus derrama a 10ª praga, né, sobre a nação egípcia. Então ali todos os primogênitos, né, da nação do sexo masculino dos egípcios, então morrem, perecem, até a cria dos gados, né? Então ali houve uma noite de grande pranto. Naquela mesma noite, então, os judeus, o faraó procura a Moisés e Arão e pede para que saiam então para adorar ao Senhor no deserto, como eles haviam então pedido, e como também em obediência àquilo que Deus havia dito a Moisés e Arão, o povo pede então aos egípcios prata, ouro, né? Os egípcios entregam de livre e espontânea vontade, eles despojaram os egípcios, assim como o Senhor havia então dito a eles. A celebração em si, ela foi dada então aos judeus enquanto eles estavam no Egito, nessa noite a qual Deus, então, o anjo da morte passaria então ali sobre a nação egípcia. Então Deus manda eles separarem um cordeiro, né, puro, perfeito, né, comerem aquele cordeiro, assarem com a família nas suas casas, com ervas amargas, né, com isopo, e então pegar o sangue do cordeiro e ungir os umbrais das portas, e aonde então tivesse o sangue daquele cordeiro nas portas, na casa do povo ali hebreu, né, do povo hebreu, em nome de Jesus, nós vemos que realmente aonde estava aquele sangue, né, a morte não entra. A morte não entrou. Então a palavra Páscoa, né, em hebraico pechá, que significa passar por cima. Então ali a morte passou por cima dos judeus, né, do povo hebreu, não os atingindo, mas atingindo então somente os egípcios, né? E nós vemos depois que o faraó endureceu o seu coração, né, como Deus havia dito também, então mesmo assim foi perseguir o povo hebreu até o caminho do Mar Vermelho, e então foram todos ali, faraó, suas carroças, seus guerreiros, afogados, porque o mar se fechou sobre eles. Amém. Dito isso, essa narrativa do que seria a primeira Páscoa, né? Eu gostaria que você pudesse abrir seu coração. Vamos entender de uma forma muito clara que Deus, Ele não é um Deus de acaso. Deus não é um Deus que faz as coisas sem continuidade, mas Deus é um Deus que Ele tece os acontecimentos, Ele tece os acontecimentos da humanidade a fim de que os seus propósitos se cumpram. Então é nisso que nós vamos trabalhar, ouvir a parte do Senhor nesta noite e juntos aprendermos mais do Senhor naquilo que Ele diz para nós nessa narrativa tanto de Êxodo como dos Evangelhos, né, como nós vimos aqui em Mateus, o que implica então para nós o nascimento, né, o ministério de Jesus, a sua morte e ressurreição. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós não vamos ler o texto de Êxodo 12, de 1 a 51, é muito extenso,
e o tempo que nós temos não é muito grande, né? Mas você pode revisitar aquela mensagem, né, da Páscoa passada de 2020, que diz Cristo o verdadeiro sentido da Páscoa, tá? Então, em uma analogia do Cordeiro Pascual com Cristo, o Cordeiro de Deus, o que nós podemos ter aqui? Primeiramente, que tinha que ser um cordeiro, né? A palavra diz ali um cordeiro, e Cristo, ele é o Cordeiro de Deus. Então lembremos que agora nós vamos fazer uma analogia daquele Cordeiro Pascual no Êxodo com Cristo, tá? Com agora essa analogia com Cristo sendo o Cordeiro aqui de Deus que tira o pecado do mundo, dito aqui no Evangelho, ok? Então tinha que ser um cordeiro. Cristo ele é o Cordeiro de Deus. Quando nós vemos lá em João, né, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, abram lá suas Bíblias, a palavra vai dizer o seguinte, né? No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, João aponta para Jesus dizendo assim, ó, eis o Cordeiro de Deus, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos lembrar, né, que quando Jesus, Maria recebe a mensagem do anjo, que ela daria luz ao Filho de Deus, né, também nós vemos que João Batista, né, também ele foi, esse mesmo anjo visitou a sua mãe, né, e então João Batista, ele teve o papel de preparar o caminho para o Messias, foi o último profeta. Então João ele faz esse apontamento realmente para a pessoa de Cristo, de que ele era o Cordeiro de Deus, ele era a solução, ele era o sacrifício que purificaria a humanidade do pecado, ok? Então nós vemos esse primeiro relato, que então tinha que ser um cordeiro, e que Jesus, então, ele é esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Segunda analogia, que tinha que ser um macho de 1 ano, conforme diz o versículo 5 lá de Êxodo 12, né? Versículo 5 vai falar sobre isso, um macho em pleno vigor. Você vai entender, meus irmãos, que Cristo, quando ele se ofereceu em sacrifício vivo, ele estava em pleno vigor da sua idade, né? Então ele tinha ali aproximadamente seus 33 anos. Não é uma idade exata quando Jesus foi crucificado, 33 anos, não é exato, tá? Aproximadamente 33. Nós sabemos que ele iniciou o ministério dele aos 30 anos, isso a palavra afirma. Mas pelas contagens das Páscoas, né, se entende que é aproximadamente 33 anos a idade então em que Cristo foi crucificado, mas não podemos afirmar, né? A tradição diz, mas não podemos afirmar isso. Então tinha que ser um macho de 1 ano, né? Então lembra que Cristo se ofereceu então em pleno vigor. Deveria então esse macho, esse cordeiro macho estar sem defeito algum, também no versículo 5 de Êxodo, capítulo 12, você vai poder verificar isso, que lá fala que não poderia ter nenhum defeito. E de acordo então com esse versículo, o Cordeiro Pascual ele tinha que ser um macho sem defeito, e essa mesma descrição nós vemos na vida de Cristo. Ele não pecou, ele foi tentado, teve as mesmas provações que nós, ele sofreu, ele teve fome, ele sentiu calor. Então ele foi tentado em todas as áreas, e ele em tudo não pecou, em tudo ele não pecou. Então nós vamos ver que deveria então ser um cordeiro em pleno vigor, né? Um macho sem defeito. Depois então esse cordeiro escolhido ele tinha que ser guardado com a família ali por 4 dias antes do seu sacrifício, né? E então isso também é confirmado, né? Em Cristo. Aqui por que o carneiro ele tinha que ficar, o cordeiro tinha que ficar guardado durante um tempo, para ver se realmente não ia revelar nenhum tipo de impureza, nenhum tipo de defeito. Observe então que o cordeiro ele era separado no 10º dia, tá? No 10º dia do primeiro mês
do calendário hebreu, tá? Nissan. E eles tinham que examinar o cordeiro de uma forma minuciosa antes de matarem ele, sacrificarem ele no 14º dia, tá? Então isso era feito de uma forma minuciosa. O cordeiro tinha que realmente ser imaculado. Em Lucas capítulo 19, todos nós, creio que já temos um conhecimento desse texto. Nós vamos ver a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele entra ali numa mulinha, né? E ali fala o texto que é uma entrada triunfal, né? E o povo estava ali trazendo. Entenda que nessa entrada triunfal de Jesus era o mesmo dia em que o povo israelita estava trazendo os seus cordeiros pascuais para que os sacerdotes analisassem o seu cordeiro. Então era um tempo do cordeiro ser minuciosamente analisado pelo sacerdote. Quando Jesus ele se apresenta em Jerusalém, é nesse mesmo dia. Ele estava se apresentando como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o texto lá em Lucas 19 vai falar que a multidão aclamou a Jesus, né, dizendo Hosana, Hosana, e recebendo ele com folhas de palmas. Aí você vê, né, uma tradição católica romana que diz domingo de Ramos, né? Essa é uma tradição. Na nossa Bíblia protestante nós não temos os livros apócrifos de Macabeus, mas ele serve para nós como uma referência que diz respeito ao período interbíblico, né? Aquele período de 400 anos de silêncio profético, onde Deus ele não falou através de profetas, mas Deus ele agiu, né? Preparando todo o mundo bíblico, todo o mundo a qual Jesus nasceu. Isso em questões de cultura, isso em questões de língua, isso em várias outras questões. Deus preparou todo o pano de fundo para que Jesus então pudesse nascer, né, crescer, efetuar o seu ministério, morrer e ressuscitar, então consumando a sua obra salvífica. Então nesse período, na revolta dos Macabeus, né, um camarada aqui chamado Simão Macabeu, ele marcou como um símbolo dessa revolta dos Macabeus um momento em que Judá, o povo de Judá ali, eles estavam ali tranquilos durante esse período dentro do império grego, né? Sem serem assim perturbados porque se revoltaram. Nesse período então ficou um marco de rebelião, um marco de libertação que Simão Macabeu instituiu ali em Jerusalém, que era a palma, a folha de palma. Ela significava isso, liberdade, rebelião. E quando você vai ver nesse texto de Lucas 19, que eu estou acabando de citar aqui, você vai ver que Jesus ele chora. Ele chorou. O povo dizendo Hosana, que significa salve-nos, salve-nos, aclamando a Jesus lá com folhas de palmas. O povo estava fazendo uma analogia àquilo que resultou na reforma na revolta dos Macabeus. Então Jesus chora porque o povo não estava entendendo. Israel, se você soubesse. Jesus chora porque o povo não estava entendendo que Jesus estava se apresentando como um sacrifício perfeito, como um cordeiro, como o salvador da alma, da vida desse povo. E o povo estava recebendo a Jesus como um libertador político, como um rei, como aquele que levantaria uma rebelião contra o Império Romano, assim como os Macabeus fizeram. A prova disso é a forma com que eles recebem a Jesus. A salvação que eles esperavam era uma salvação do governo opressor do Império Romano, e não a salvação das suas almas. Jesus então ele chora porque o povo não estava entendendo nem o propósito da sua vinda, nem o tempo da sua vinda. Então nós vemos esse relato também no Evangelho, tá? Então isso tudo é analogia do Cordeiro Pascual, né? Com a vida de Cristo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Aleluias. Nós vamos ver em Mateus 22, 46, um pouquinho antes, na verdade, você vai ver que Jesus, ele foi inspecionado, ele se apresentou para inspeção, não somente da religião naquela época, mas também você vai ver que também pelas questões cíveis, né? Então, em Mateus, capítulo 22, versículo 46, abram lá, a palavra de Deus vai dizer o seguinte ali: ninguém conseguia responder-lhe uma palavra, e daquele dia em diante ninguém mais jamais se atreveu a lhe fazer perguntas. Jesus então ele foi examinado pelos herodianos, pelos saduceus e pelos fariseus. Depois que eles fizeram esse exame, fazendo perguntas para Jesus, para tentar colocar Jesus, encurralar Jesus, colocar ele em mais lençóis, a sabedoria de Jesus era tanto que depois daquele dia em diante ninguém mais ousou sequer fazer uma pergunta. Então Jesus ele foi examinado como um cordeiro perfeito, imaculado. Também quando Caifás, quando o Sinédrio, né, ele leva Jesus para ser então acusado por Roma, né, da acusação que ele estava se declarando rei, e segundo a lei judaica, né, que eles apresentam ali, não existe isso era totalmente fora da lei judaica, a lei de Moisés. Então ele é apresentado a Pilatos. Então Pilatos, conversando com Jesus, o texto vai relatar lá nos evangelhos que três vezes Pilatos declarou que não havia encontrado em Jesus culpa alguma. Então Jesus foi examinado pelas lideranças religiosas do seu tempo e não acharam nele culpa alguma. Não tinham argumento contra ele, mas queriam a sua morte. Pediram Barrabás para que libertasse um assassino e que crucificassem a Jesus. Pilatos então, depois de 3 vezes declarado a Jesus, não considerando ele culpado, ter açoitado Jesus, porém não satisfeito os judeus, pedindo ainda a crucificação, então Pilatos entrega Jesus então para ser crucificado. O cordeiro, ele deveria ser sacrificado e assado no fogo, como nós vamos ver lá em Êxodo capítulo 12, nos versículos de 6 a 9 vai falar a forma do preparo do cordeiro, né? Quando você vai ver Pilatos falando não acho nele crime algum, você vai ver esse relato em João capítulo 18, no versículo, João 19 versículo 4, tá? Então marca essa referência aí para você, João 19 versículo 4, vai dizer o seguinte, um veredito legal e cível, né? Pilatos ele vai falar assim, o próprio Pilatos declarou, não acho nele crime algum, tá? Então tem essa referência bíblica para você saber o que nós estamos falando aí. Então o cordeiro ele tinha que ser preparado, devidamente preparado no fogo, né? Sacrificado, preparado, assado no fogo. O fogo na Bíblia muitas vezes vai representar o castigo de Deus, a ira de Deus, a justiça de Deus. E este caiu totalmente sobre Cristo. O texto que nós lemos em Mateus, no Evangelho de Mateus, fala que houve trevas, 3 horas de trevas, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Em outras versões, da hora sexta até a 9ª hora. Irmãos, Jesus experimentou o que jamais eu e você experimentou, que é o abandono total de Deus. Naquela hora, o Pai aplicou juízo, derramou da sua justiça, da sua ira. Como diz Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Naquele momento, Jesus experimentou densas trevas, pois sobre ele estava o pecado de toda a humanidade, os nossos pecados passados, presentes e futuros.
cruz. E naquele momento Jesus, ele clama, né? Pai meu, por que me desamparaste? Você já parou para pensar o que seria isso que Jesus experimentou? Densas trevas, nós não sabemos como que Deus fez isso. Ele pode ter feito algo natural, por exemplo, criado um eclipse. A palavra fala que houve terremotos. Nós não sabemos como foi, se foi um eclipse, se foi outra questão natural, mas Deus quis realmente externar aquilo que no plano espiritual estava acontecendo. Então tenha no seu coração que na cruz se cumpre justiça e amor, condenação e graça. Na cruz nós vemos o palco da justiça e o palco do amor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vemos na cruz cumprindo-se juízo, porque alguém tinha que pagar, e eu e você jamais seremos capazes de pagar por isso. E na cruz se cumpre amor, porque Deus lhe amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu Filho, fez cair sobre o seu Filho todo o pecado, derramou juízo sobre a vida do seu Filho, por amor a mim, por amor a você. Aleluias. Isaías 53:5. Abram lá suas Bíblias. Isaías 53:5 vai dizer o seguinte: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Então aquilo que eu tenho de paz hoje, que você tem de paz, é devido àquilo que Cristo experimentou na cruz. O castigo, a agonia, o sofrimento, as densas trevas que Ele experimentou naquele período de 3 horas. Você já parou a pensar nisso? Que a mutilação de Jesus foi necessária para que eu e você pudéssemos ter paz com Deus, nos tornássemos amigos de Deus. Ah, Jesus. O sacrifício do cordeiro tinha que ser feito no crepúsculo da tarde. E nós vamos ver que Jesus, Ele bradou o seu último suspiro, quando Ele entrega seu espírito, por volta das 3 da tarde. Ele foi crucificado na véspera do primeiro dia da festa dos pães asmos. Também, em Êxodo, no versículo 46 do capítulo 12, nós vamos ver que ali fala que nenhum dos ossos do cordeiro deveria ser quebrado. E o Evangelho vai nos relatar isso em João 19, 33 a 36, vai nos relatar que nenhum osso de Jesus foi quebrado. Assim como diz o salmista em Salmo 34, 20, João 19, 33, o salmista vai falar o seguinte: protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Irmãos, na crucificação, esse método tenebroso, cruel, da crucificação romana, um método de morte para aquele que era considerado maldito, uma morte para quem era maldita, uma pessoa maldita.
Jesus fez maldito por amor a mim e por você. Costumava-se quebrar os ossos das pernas, porque na crucificação a pessoa sustentava, né, o peso do seu corpo da caixa torácica nos seus braços e nas suas pernas, né? Então as pernas ali ajudavam muito mais esse sustentar, então a pessoa demorava mais para morrer, e até o ponto dela não conseguir mais sustentar, né? E então todo o peso do seu corpo ser sustentado por essa caixa torácica, o que o impedia de respirar. Então a morte e crucificação é morte por asfixia. Por asfixia. Fala que os ladrões, os 2 ladrões que estavam crucificados com Jesus, soldados foram lá e quebrou suas pernas, mas quando chegaram em Jesus, não precisaram quebrar porque ele já estava morto. Ele já estava morto. Então nós vemos que a palavra de Deus se cumpre. Então essa é a analogia do Cordeiro Pascual, anunciado em Êxodo, descrito em Êxodo, com Cristo, nosso Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora existe uma analogia que é profética, uma figura profética da remissão efetuada por Cristo, a nossa Páscoa. Você pode imaginar assim, pastor, mas a Páscoa, né, aquilo que foi um prenúncio, aquilo que foi uma figura profética do que Deus fez no Êxodo, livrando o povo do jugo opressor da escravidão do Egito, passando pelo deserto, dando a conquista a esse povo depois a Canaã, a promessa, a terra onde mana leite e mel. Pastor, é a partir dali então que Deus ele faz, né, toda essa figura profética do Antigo Testamento, e isso tudo é cumprido em Cristo no Novo Testamento? Irmão, amém. Mas não só isso, não só isso, porque isso não está tão somente dentro do plano do Senhor Deus, do nosso Pai, do Criador, tão somente no Êxodo, mas isso já estava nos planos de Deus antes da fundação do mundo. Porque se assim não fosse, meus irmãos, então Deus, supostamente nós assim o acharmos, é como se estivesse dizendo, como se nós estivéssemos dizendo que Deus então ele falhou. Ele foi pego de surpresa quando o homem pecou? Não. Tudo isso já estava nos planos do Senhor. Nós vemos aqui em Êxodo uma figura profética do que Deus iria fazer acontecer, tá? Na consumação daquilo que Ele já havia planejado. Aonde está isso, pastor? Abra sua Bíblia lá no livro de 1 Pedro, na carta de 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 18 a 20. 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 18 a 20. Olha o que a palavra vai dizer aí. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Vamos continuar um pouquinho no 21. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé é a esperança de vocês estão em Deus. Agora
que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero. Amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Preste atenção, irmãos. Preste atenção no que diz o versículo 19. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Versículo 20, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos, em favor de vocês. Irmãos, Deus, na sua presciência, na sua onipotência, na sua onisciência, na sua onipresença, na sua soberania, porque Ele é Deus, Ele já havia planejado antes da fundação do mundo a remissão da humanidade na vida e na morte e na ressurreição do seu Filho Jesus. Grande esse mistério, grande esse mistério, e tudo isso se cumpre, tudo isso se torna consumado. Agora, meus irmãos, olha que fantástico. Abra sua Bíblia em João 19, versículos de 29 a 30. Quando no nosso texto base, ali ele fala sobre a crucificação, vai falar também já sobre um pedacinho de ressurreição, né? Mas mais para frente vai tratar sobre o sepultamento e a ressurreição de Jesus, mas já fala o que aconteceu quando Jesus, né, ressuscitou, sepulcros se abriram, né? Outros que haviam morrido, outros santos que haviam morrido, ressuscitaram, depois se mostraram também para o povo. E quando nós vemos esse relato, eu quero te chamar a atenção, dentro desse texto base nosso de Mateus, que nós vamos entrar agora em João 19, 29 a 30, quando Jesus, ele brada o seu último suspiro. Jesus, ele fala o quê? Depois, no versículo 50 de Mateus 27, vai falar o seguinte: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, versículo 51, isso aqui. De alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. 52, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Versículo 52, 50 a 52. Preste atenção, quando esse brado de Jesus, aqui em João, vai dizer especificamente aquilo que Jesus, qual foi esse brado de Jesus, o que ele gritou, o que ele falou, a sua última palavra, antes de entregar o seu espírito. Vamos abrir lá, João 19, do 29 ao 30. João 19, capítulo 19, versículos 29 a 30. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. O que isso quer dizer? Não sei se você sabia, mas no grego, que é a língua que foi escrita o Novo Testamento, a palavra que diz aqui, está consumado, é tetelestai. Sabe o que significa essa palavra? Está consumado.
tetelestai, quando alguém era incumbido de uma missão, e ele então cumpria essa missão, e ao finalizar essa missão ele dizia, tetelestai. Jesus, ele foi enviado por Deus com uma missão, com um propósito, de vir encarnado como homem, abrir mão da sua glória, fazer-se semelhante a um homem, se esvaziar de si mesmo, amar incondicionalmente como Ele nos amou, ao ponto de se sacrificar, de morrer por nós. Não fica pensando você que foram as autoridades, que foram o sinédrio, que foi ali os herodianos, os saduceus, os fariseus, Pilatos, que sacrificou a Jesus, não, viu? Porque tudo isso, como nós lemos em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 8 a 20, foi a vontade de Deus, Pai Todo-Poderoso, se cumprindo. Porque antes da fundação do mundo, isso já estava agendado para acontecer. Então ali, tudo se consuma conforme o bom propósito de Deus realizado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Presta atenção nisso. Tetelestai, está consumado. Pai, aquilo que o Senhor me incumbiu, a missão que o Senhor me deu, eu cumpri. Outra forma que essa palavra tetelestai no grego significava era a quitação de uma dívida. Imagine quando a pessoa devia um recurso ao banco, era carimbado uma promissória, escrito tetelestai, ou seja, está quitado. Quando Jesus diz aqui está consumado, tetelestai, está pago o preço do pecado. Eu paguei com sangue, porque o salário do pecado é a morte. É a morte. Romanos 6, 23. Tetelestai, eu paguei. Eu cumpri com a missão que o Senhor me deu, Pai. Eu paguei a dívida que a humanidade tinha, que era impagável. Está quitada. E mais um significado. Tetelestai, quando imagina você financiando uma casa, quando você termina de quitar essa casa, tetelestai, foi quitado e agora sua morada passa a ser sua. Quando Jesus diz está consumado, Pai, tetelestai, está quitado, está comprado, é agora direito da humanidade, aquele que aceitar, é direito agora ser herdeiros do Senhor, co-herdeiros comigo das bênçãos do Senhor. E quando Jesus, isso prova quando Jesus ele fala assim, eu vou para o Pai preparar lugar, eu voltarei. Nós temos uma morada celeste que nos está reservada. Nós temos isso. Então, está consumado. Está consumado aquilo que já havia sido planejado por Deus desde antes da fundação do mundo. Isso é a Páscoa. Isso é Páscoa. Isso é a Bíblia. Isso é a centralidade da nossa fé. A vida, morte e ressurreição de Cristo. Vida, morte e ressurreição de Cristo. A Bíblia inteira ela é cristológica, é cristocêntrica. De Gênesis a Apocalipse, tudo aponta para Cristo, porque tudo aponta para a redenção que Deus planejou na vida do seu Filho amado. Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Senhor, Cristo Jesus nosso Senhor.
Lembra? Na cruz é o palco da justiça e do amor, aonde se cumpre morte, mas também se cumpre ressurreição, graça e misericórdia. Isso é Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. Ele está ressurreto à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Tenha plena convicção disso. Esta é uma data muito especial para nós, a mais importante, porque é na Páscoa que tudo se consome, tudo é consumado. Na Páscoa que nós vemos todo o Antigo Testamento dando todo o sentido, o cumprimento de toda a profecia, o fechamento. E aí então nós vemos aquilo que acontece a partir da consumação da obra de Cristo, o surgimento da igreja, a salvação de muitos, a preparação para que um dia nós estejamos na nossa pátria celeste. Isso é possível porque Jesus é a nossa Páscoa. Guarde isso no seu coração. Tenha essa plena convicção. Agora, nós iremos ter o momento da ceia. O pastor Carlinhos vai nos dirigir na ceia do Senhor em um dia tão especial como esse. Coloque no seu coração, no seu coração e na sua mente, o seu entendimento de que quando nós estamos ceando, nós temos que ter, meus irmãos, essa compreensão clara da Páscoa, que Jesus é a nossa Páscoa. Saber que aquele sangue, tetelestai, está consumado. Quando nós bebemos, então, do vinho, do suco de uva, nós sabemos que no sangue de Cristo foi consumada a nossa justificação, a nossa purificação. Quando nós comemos do pão, tetelestai, sabemos que ali foi consumado através do seu corpo que foi mutilado, que através das suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados. Nós temos agora o direito que Ele nos outorgou pela sua morte e ressurreição, de termos uma morada nos céus. Aleluias. Bom, agora, então, após a oração, nós teremos um tempo de louvor e vamos cantar aquilo que nos traz uma plena alegria e convicção. Cantar aquele cântico tão gostoso, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por essa palavra que o Senhor nos dirige nesta noite. Obrigado, Deus, porque grande é o Senhor sobre nós. Pai amado, que nós possamos ter a plena convicção de que em Cristo tudo foi consumado, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor de antemão já havia planejado antes da fundação do mundo, Senhor, se cumpre em Cristo. Ali, literalmente, os seus planos são concretizados, Senhor, evidenciados para a humanidade. Que em nome do seu Filho amado, Senhor, nós possamos ter convicção disso, tomar posse disso e saber que Cristo é a nossa Páscoa e sempre será. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, que possamos crescer no Senhor, que possamos ter essa plena consciência de que aquilo que o Senhor fez por nós é algo que jamais mereceríamos, é algo que jamais poderíamos fazer por nós mesmos ou sequer um pelos outros. Mas o Senhor fez por nós isso. O Senhor fez por nós isso. O Senhor abriu mão da sua glória, sofreu no madeiro por nós, nos conectou novamente com Deus, porque a palavra diz ali que o véu se rasgou
A partir da sua morte, o véu se rasgou. A separação que havia entre Deus e o homem, o dilema foi resolvido, foi consumado. Cristo nos resgatou das trevas, da morte eterna, nos purificou, nos lavou pelo seu sangue, nos santificou e nos deu direito de sermos teus filhos, co-herdeiros das bênçãos celestes. Muito obrigado, Deus, que tenhamos essa convicção e agora ao ceiarmos, possamos realmente fechar com chave de ouro, Senhor, tudo isso que o Senhor acabou de ministrar aos nossos corações, que através do ato da ceia, Senhor, nós possamos, para a honra e para a glória do Senhor, sermos ainda hoje ministrados plenamente no Senhor, que saiamos neste domingo de Páscoa, cheios e plenos da presença do Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro e te peço. Amém, amém e amém. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo está, o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei, na minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei,
sem medo então terei vitória, terei na glória o meu Jesus, vivo está, oh aleluia, posso crer no amanhã, porque temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, e vivo está. Se você também sabe, canta. Eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, e vivo está. Boa noite, amados irmãos. Muita alegria em poder dar continuidade a esse culto. Todo culto é extremamente relevante, mas esse particularmente, de celebração da Páscoa e ainda mais coincidentemente com a Santa Ceia do Senhor, é um momento muito especial para todos nós. Que bom, né? Depois de recebermos essa palavra através do pastor Luiz Elias, a gente poder em seguida, então, colocar isso em prática, né? Através de um ato simbólico, mas que tem uma representatividade muito grande. Como é bom, né, irmãos, sabermos que naquela simples frase, se é que podemos dizer simples, mas naquela simples frase dita por Jesus, está consumado, havia um significado tão profundo, porque toda a história da humanidade foi redimida ali. Tudo está consumado. Pecados passados, presentes e futuros. Tudo está consumado naquele ato de Jesus. E eu gostaria de ler um texto antes de celebrarmos esse momento da Santa Ceia. E esse texto se encontra em João capítulo 6, do versículo 53 em diante. Se você estiver com a sua Bíblia, aí leia junto comigo. Evangelho de João, capítulo 6, dos versículos 53 em diante. E diz assim: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu também vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu,
em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram no deserto e, contudo, morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Irmãos, nós vamos agora comer o pão e beber do cálice. Espero que você tenha separado esses elementos aí na sua casa. Se não, faça isso rapidinho agora, antes de a gente celebrar. Mas eu gostaria de dizer que esse ato é um ato simbólico. Logicamente que esse pedaço de pão e esse cálice de suco de uva não é a carne ou o sangue do Senhor Jesus, mas representam. Isso foi definido e determinado pelo próprio Senhor Jesus quando ele celebrou a Santa Ceia junto com seus discípulos. Comam esse pão, bebam deste cálice, porque ele representa o meu corpo, a minha carne e o meu sangue. E antes disso, Jesus havia dito essas palavras, falando do corpo, falando da carne e falando do sangue. E as coisas que Jesus diz aqui são muito profundas. Se você não quiser comer e nem beber, você não é obrigado. Mas saiba que se você não faz isso, você não tem a presença do Senhor Jesus. Ele não estará com você. Quando nós comemos e bebemos, simbolicamente, estamos falando e determinando no mundo espiritual que pertencemos sim ao Senhor Jesus, que tomamos posse do sacrifício de Jesus na cruz por nós. Isso agora faz parte da nossa vida e por isso frequentemente, constantemente, repetidamente, vamos celebrar esse momento simbólico até o dia em que Ele pessoalmente voltar para resgatar todos aqueles que foram fiéis até o fim. Vamos fazer isso agora em nome de Jesus. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos e vamos orar. Pai amado, queremos pedir, Pai, que o Senhor santifique esses elementos que vamos comer e beber agora. Elementos representativos, simbólicos, mas que representam algo tão profundo, Senhor, que precisamos fazer em obediência ao Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, se muitas vezes temos feito isso de forma obrigatória, de forma costumeira. Senhor, que todas as vezes possamos fazer isso, entendendo o significado, a profundidade, Deus, a gravidade de tudo aquilo que o Senhor fez por nós naquela cruz. Por favor, Senhor, então santifica agora o pão e o suco de uva, Senhor. Santifica a nossa comunhão, santifica a tua igreja, espalhada, Senhor, em cada casa agora que está celebrando nesse momento. Santifica a tua igreja, Senhor. Nós oramos e pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Pegue os seus elementos. Aqui estamos em 3 pessoas a mais. Estamos em 4 pessoas apenas. Estamos todos com os nossos elementos também. Eu gostaria de convidar você então, nesse momento, para que juntos possamos celebrar. Pegue o pão, pegue o suco de uva. E então, com muita gratidão no nosso coração e alegria por sabermos que agora Ele está vivo entre nós, como o seu pão, e beba o suco. Fecha os teus olhos.
Curva a tua cabeça em sinal de reverência ao nosso Senhor Jesus. E oremos. Santo Deus, muito obrigado por esse momento único, Senhor, porque cada vez que ele é celebrado, ele é único. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos celebrar esse momento em reverência e honra ao Senhor, para anunciar ao mundo que pertencemos, sim, ao nosso Mestre, o Senhor Jesus. E vamos manter, Senhor, a nossa fidelidade, custe o que custar, ao nosso Mestre. Por favor, Senhor, receba a nossa gratidão e a nossa devoção ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. A Deus Supremo, benfeitor, a Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito entoai os céus e terra ao seu louvor. Amém. Fique de pé no seu lugar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos vós, agora e para sempre. Amém.